E aí galera, beleza? Quem fala com vocês aqui é o professor Natan e nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo de Sociologia Brasileira. Pessoal, eu brinco que essa aula que eu vou dar hoje para vocês é a aula da revolta. Por que a aula da revolta? Hoje a gente vai entender o quanto a gente é pobre. Pensa assim, ai meu Deus, ai professor, a gente não é pobre. Nós não somos pobres, né? Afinal de contas, vocês estudam em colégio particular. O fato de vocês estudarem em colégio particular significa que o dinheiro que o seu pai gasta pagando mensalidade sobra na sua casa. Por que sobra na sua casa? Porque você tem a opção de estudar na escola pública que é gratuita. Então esse dinheiro poderia ser utilizado com outra coisa, mas os seus pais, seus familiares resolveram separar esse dinheiro e investir em você. Ou seja, esse dinheiro investido em você está sobrando. Tá? Então você pega o valor da mensalidade e pensa o quanto que está sobrando para que seus pais invistam. Tá? Aí não é gasto, é custo. Tá? Para que você tenha um futuro melhor, os seus pais acreditam que pagar a mensalidade da escola vai permitir mais oportunidades para vocês. E é verdade, tá? Mas a gente vai entender que mesmo assim, a gente é de certa forma privilegiado, mas a gente é muito pobre. E vocês vão entender hoje como a gente é pobre perto de quem é rico no Brasil. Quando a gente vai trabalhar com dados, nós temos que deixar bem claro o período e nós temos que deixar bem claro quem fez essas pesquisas. Tá? Da onde veio essas pesquisas? A gente vai trabalhar hoje, tá? Com fontes do Ministério da Fazenda. Nós vamos trabalhar hoje com a Paris School of Economics, que é uma escola francesa. Nós vamos trabalhar com a Receita Federal e nós vamos trabalhar com o Tribunal Superior Eleitoral. E todos esses dados, os dados mais distantes que nós vamos analisar é 2014, ou seja, tá aí. Tá? Nós estamos analisando os dados da última década e o mais recente, 2019, que os dados são relativos a 2018, mas são divulgados em 2019, tá bom? Então vamos lá. A gente já viu que para os principais sociólogos brasileiros, o grande problema do Brasil é um negócio chamado desigualdade social. Tá? A gente sabe que existem pessoas muito ricas no Brasil e pessoas muito pobres no Brasil e que tem uma diferença grande entre ricos e pobres, tá? A gente já viu imagens sobre essa diferença. Só que hoje eu vou mostrar para vocês o tamanho dessa diferença, que é uma coisa que a gente dificilmente enxerga, tá? E aí que eu brinco que agora que vocês vão ver o quão pobres vocês são, tá bom? Vamos lá. Em 2014, 27 mil pessoas. O que é 27 mil pessoas? 27 mil pessoas não enchem o estádio do Pacaembu em São Paulo. 27 mil pessoas não enchem a Ilha do Retiro em Recife. 27 mil pessoas é uma cidade que não tem segundo turno em eleição municipal. Tá? 27 mil pessoas é o equivalente a 2 Piratiningas, por exemplo. Tá? É bem pouca gente. Tá? 27 mil pessoas no Brasil tem 6% de pensa no Brasil inteiro, 210 milhões de pessoas, 27 mil pessoas têm 6% de toda a renda, bens e direitos líquidos do Brasil. O que é direito líquido? Lucro. 27 mil pessoas, não é família, são pessoas, indivíduos, tá? 27 mil pessoas têm 6% de toda a riqueza do Brasil, tudo que você imaginar é deles, 27 mil pessoas. Tá? O Brasil tem 210 milhões, isso aqui dá 0,1% da população economicamente ativa do Brasil. Tá? A renda desses indivíduos é 3.101% da renda média do brasileiro e 6.448%. Vamos fazer uma continha simples. Tá? Vamos supor que um imóvel, renda média seja um imóvel, bens médios, seja um imóvel médio, tá? Então a gente tem que pegar uma pessoa de classe média para tirar mais ou menos a conta, tá? Olha só, vamos imaginar que a renda média do indivíduo seja uma casa, não nas áreas ricas, uma casa média com carro financiado. Vamos colocar aí 300 mil reais total, somando casa, carro, 300 mil reais de bens.
tá bom? Médio. 300 mil. Ótimo. 100% disso dá 600 mil. 100%. 200% dá 900 mil. 400%, 1.200.000. Ainda está faltando 6.000% desses bens. 6.000% desses bens. É o que esses caras têm. Tá? Calma. Renda. Vamos colocar a renda média do brasileiro, o valor para o imposto de renda, vai, 2.700, vamos por 3.000. Vamos chutar, vamos por 2.000, tá? 2.000 é pouquinho, 2.000, tá? 100%, 4.000, certo? 200%, e assim vai indo. Eles têm 3.100% ao mês de renda. Isso significa 1.100.000 por mês. Você acha que vamos lá, as pessoas, você acha que você é rico? As pessoas acham que são, eu sou rico. Uma pessoa que ganha 10 mil reais no Brasil é uma pessoa privilegiada. Ela está ali, ó, nos 5% mais rico do Brasil, ganhando 10 mil reais por mês. Não é um absurdo, mas é um bom salário, certo? Esse cara, no final do ano, se ele receber 13º, ele ganhou 130 mil reais por mês. Esses caras aqui ganharam 1.100.000 em um mês. Mês que vem ganha de novo, é rendimento. Se você ganhar 100 mil por mês, imagina que você ganha 100 mil por mês, olha o seu salário, 100 mil por mês, ó, aqui ó, vida de príncipe, 100 mil por mês, é muito dinheiro. No final do ano, considerando que você ganha 13º, que seria um absurdo para quem ganha 100 mil por mês, mas tudo bem, você ganhou 1.300.000 por mês. Esses caras ganharam isso em um mês e 10 dias. Não, um mês e 5 dias. Os outros 330 dias, ele está ganhando muito mais do que você. Sobra em cima de você. Esses caras são ricos. Esses são ricos. O resto acha que é rico, mas não é. Vamos lá, em 2015, 1% da população, 1%, aqui é 0,1, aqui é 1% da população, 27% da riqueza produzida no Brasil. 1% da população tem mais ou menos 1/4 de tudo que o Brasil faz. Tudo, 1%. Os outros 3/4 estão divididos entre os outros 99%. Você não está no 1%. Paris School of Economics, 2015. Vamos para os dados mais... E por que esses caras têm tanto dinheiro? Como que esses caras têm tanto dinheiro? Presta atenção aqui, ó. A concentração de renda promove também o monopólio da representação política nas mãos da elite. A elite, como tem dinheiro sobrando, ela também vai controlar o Estado e vai fazer com que eles se mantenham ricos, tá? Vou mostrar para vocês, ó. Prestem atenção. Para você ser eleito para deputado federal em 2014, o eleito que gastou menos dinheiro gastou 38 mil reais. Em 2010 havia sido 75 mil. Houve uma queda, tá vendo? Mesmo assim, 38 mil reais. Chega em casa, ó, esse aqui é o que gastou menos. Teve gente que gastou mais que ele, não foi eleito, tá? Chega em casa hoje, bom, você está em casa, né? Você está em casa hoje, chegue para os seus pais e fala assim: pai, me empresta 38 mil reais para eu ser candidato a deputado federal? Fala desse jeito. Porque o cara que gastou menos e foi eleito gastou isso aqui em 2014. O cara que gastou mais gastou 8 milhões e meio de reais. 8 milhões e meio. Só um detalhe, tá? O valor oficial do recebimento de um deputado federal no Brasil em um mandato chega a 2 milhões de reais. Ele gastou 8,5. Por que ele gastou 6 milhões a mais do que ele poderia receber de volta? Vocês já vão entender. Em 2018, o deputado federal que gastou menos gastou 10.200 reais. Olha o tamanho da queda. E lembrando que em 2010 esse valor era 75 mil. 10.200 reais. Mesmo assim, chega em casa e fala assim: pai, me empresta 10.200 reais para ser candidato a deputado federal? E você vai ver a resposta. O candidato que gastou mais
gastou 2,5 milhões. Olha como a queda foi grande. O que aconteceu aqui para que essa queda fosse tão grande? Aconteceu um negócio, tá? Já ouviram falar no fundão eleitoral? Muita gente critica o fundão. O que acontece? Por causa dos escândalos de corrupção, Caixa 2 e tudo mais, ficou proibido o incentivo privado, tá? Empresas, a ajudar na campanha eleitoral de candidatos. Ficou proibido. E aí existe esse fundão é um dinheiro que é depositado na conta dos partidos para que eles possam gastar nas campanhas. Ou seja, aqui, em 2014, se ninguém tivesse pelo menos 38 mil reais guardados, você jamais seria deputado federal. Em 2010 era como eu falei, 75 mil. Então, olha só, em 2010, se você não tivesse 75 mil, ou alguém para te dar 75 mil, você não seria eleito. Quem tem 38 mil hoje, 2018? Quem tem 10 mil reais guardado para tentar ser candidato? Ou quem tem 2 milhões de reais para tentar ser deputado? Quem tem? Você tem? Ó quem tem. Ó quem tem. Por isso que a partir daqui, ó, foi proibido o patrocínio, o dinheiro de empresas. Porque aí ou você gasta do seu dinheiro, ou você gasta o dinheiro do fundão, né? Que é esse fundo eleitoral dos partidos. Porque aí a gente, olha só, é muito mais acessível 10 mil do que 38, do que 70, do que 90, do que 2 milhões, do que 8 milhões. A ideia do fundão é que no Brasil torne a representação mais democrática, mais acessível. Tá? Por que isso acontece? Vamos pensar. Como que esses caras conseguem ganhar todo esse dinheiro aqui, desse jeito, se o meu pai, o seu pai, eu e os pais de vocês reclamam que a gente paga tanto imposto? Já reparou? Tudo paga imposto, imposto é alto. Olha só, dados da Receita Federal lançados no relatório de 2019 sobre 2018, tá? Esses dados aqui são de 2018. No Brasil, 29 milhões de pessoas pagaram imposto de renda. Um detalhe importante, tá? O Brasil tem uma população economicamente ativa de 110 milhões. Ou seja, 80 milhões de pessoas no Brasil que trabalham ou que estão economicamente ativos não ganham o suficiente para pagar imposto de renda. Não ganha menos. Dá mais ou menos R$ 2.800 por mês. 80 milhões de pessoas no Brasil ganham menos do que isso. 80 milhões, 2 Argentinas. Tá? Mas vamos lá. Das pessoas aqui, desses 29 milhões, tá? Esses 29 milhões são os que pagaram imposto de renda. Tá bom? Então, para vocês não confundirem. Tá? Desses 29 milhões, produziram 3 trilhões de reais. Tá? 29 milhões de pessoas, 3 trilhões de reais. É muito dinheiro, correto? Beleza. 4%, ou seja, 1.100.000 pessoas, rendeu 1 trilhão. Ou seja, 1/3 desse aqui está na mão de 1 milhão de pessoas. 1/3. Quanto do que eles produziram paga imposto? 50%. Portanto, quanto desse 1 trilhão aqui pagou imposto? 500 bilhões. E os outros 500 bilhões não pagou imposto, isento. Isso quer dizer que foi livremente para o bolso dessas pessoas aqui, desse 1.100.000 pessoas. Os outros 96%, onde está o seu pai, o meu pai, minha mãe, sua mãe, eu, vocês no mercado de trabalho, estamos aqui, ó. Os que estão bem-sucedidos, hein? A gente já está nos 30 milhões mais bem-sucedidos do Brasil. 96%, se aqui fez 1 trilhão, o total é 2 trilhões. Muito bom. Só que a gente aqui, ó, classe média alta e classe média,
Quanto que a gente paga de imposto desses 2 trilhões? Quanto foi pago de imposto? Quanto desse foi tributado? 80%. E quanto não foi tributado? 20%. Sabe o que isso significa? O milionário, metade do dinheiro dele ele paga imposto, a outra metade não. Você, seus pais, 80% do seu dinheiro você paga imposto, 20% não. Ele ganha mais e paga menos, você ganha menos e paga mais. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Vamos pensar, olha só, Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque de Holanda, tá? Historiador, sociólogo, cara fantástico. Ele vai dizer que no Brasil a gente pratica um negócio chamado patrimonialismo. O que é o patrimonialismo? É o uso do bem público para fim privado. Como assim? As pessoas do Brasil têm acesso ao Estado. Quem tem acesso ao Estado, olha lá, pessoas que têm dinheiro. Certo? Ainda que a gente está lutando aqui para diminuir, mas são pessoas que têm dinheiro, certo? Essas pessoas que têm dinheiro, o brasileiro, de acordo com o Sérgio Buarque, é o chamado homem cordial. Por quê? A nossa origem é rural, escravista e colonial. Desde a colônia, tá? Quando vieram para cá os capitães donatários, aqueles donos de terra, eles vieram para representar o rei, e eles agiam como se eles fossem um rei. Porque eles eram a justiça, eles faziam a polícia, eles controlavam as leis. Então ele achava que aquilo que era público era dele. Achando que aquilo que é público era dele, ele fazia as coisas de acordo com o interesse dele, mas usando os bens públicos, ou seja, usou o que é público para fim privado. É o prefeito que asfalta a rua da casa dele, em vez de asfaltar a rua num bairro periférico, tá? São os deputados que fazem as leis para que os mais ricos paguem menos impostos do que os mais pobres e a classe média. É usar o que é público para interesse privado, patrimonialismo. E por que o brasileiro faz isso? Olha só, você conhece alguém que ganha 1.100.000 por mês? Não, né? Não conhece, óbvio que você não conhece. Você pode ter ouvido falar. Mais pra frente eu vou falar quem são os homens mais ricos do Brasil, tá? Vou falar pra vocês. O que acontece? Eu já vou voltar lá, aqui no Homem Cordial. O Raimundo Faoro vai dizer o seguinte: o Brasil é como se fosse um feudo nas Américas, porque existe um negócio chamado estamento burocrático. Aqueles que nascem para o Estado e aqueles que não nascem para o Estado. Como assim? A última eleição, a eleição de 2018, as pessoas disseram, é a eleição da renovação, nós mudamos o Congresso, nós mudamos o presidente, nós mudamos os governadores. Eu vou deixar para vocês aqui uma notícia, tá? Para vocês terem uma noção de como foi essa renovação, tá bom? O que acontece? Aqueles que são parentes de alguém que já foi deputado, que já foi prefeito, que já foi governador, que já foi presidente, tem muito mais chance de ser eleito. É uma família que nasceu para o Estado, tá? Um exemplo mais fácil para a gente entender hoje, tá? É o caso da presidência da República. O presidente é o Jair Bolsonaro, o filho dele é o senador Flávio Bolsonaro, o outro filho dele é o deputado Eduardo Bolsonaro e o outro filho dele é o vereador Carlos Bolsonaro. Todos eles da mesma família, mantendo o mesmo cargo, mantendo cargos no Estado. Ou seja, eles estão ali, é uma família que nasceu para o Estado. Tá? Nós temos exemplos diversos, tá? Nós temos, por exemplo, o Aécio Neves, que é deputado federal, já foi senador, já foi candidato a presidente, foi governador de Minas, que é neto do Tancredo Neves, que também foi presidente do Brasil, primeiro-ministro, deputado, senador, e o pai dele, do Aécio Neves, também foi deputado federal. Tá? Nós temos também a família em 2014, né, faleceu, ele era candidato à presidência, o Eduardo Campos, que era neto do Miguel Arraes. Miguel Arraes foi governador de Pernambuco, o Eduardo Campos foi governador de Pernambuco. E o filho do Eduardo Campos é deputado federal por Pernambuco. E a prima do Eduardo Campos era candidata a prefeita de Fortaleza.
de Recife, tá? Recife, Pernambuco, óbvio. E também a prima dele é membro do Tribunal de Contas da União de Pernambuco. Então são famílias que nasceram para o Estado. Essas famílias que nasceram para o Estado, estão no Estado, viram o Estado, confundem o que é público com o que é privado. Afinal de contas, cresceram ali, como você vai dizer que aquilo não é dele? E aí o que a gente chama de corrupção, e é corrupção, muitas vezes, na verdade, é o patrimonialismo. É quando a gente pega o dinheiro que é público e usa para fins privados. Nós fazemos isso porque o brasileiro é cordial. O brasileiro é cordial no sentido de que ele tem dificuldades de criar atritos. O brasileiro, vocês, né? Eu não. Tá? O brasileiro, ele trata todo mundo no diminutivo. Passa lá em casa, vamos lá. O brasileiro adora fazer favores uns para os outros e acaba devendo favores uns para os outros. E esses homens convivem sempre junto, esses homens convivem no Estado. Um pede uma coisinha aqui, aí você faz um favor para ele, aí deve um favor, mas ele está num outro cargo do Estado, você pede depois para ele te ajudar, e essas coisas vão acontecendo. O brasileiro é cordial, o brasileiro evita conflito. E isso faz com que a gente misture o que é público com o que é privado. E isso faz com que o brasileiro que o Brasil seja um país patrimonialista. Patrimonialismo é um tipo de corrupção, certo? E como que a gente faz para diminuir essa concentração de renda gigantesca que a gente está vendo aqui? Porque a consequência direta é monopólio da elite na política. Através do fundo eleitoral, a gente tentou diminuir e conseguiu consideravelmente diminuir pelo menos os custos, tornando mais acessível a eleição. A parte econômica está mais ou menos funcionando, certo? Só que a maior parte das pessoas que são ricas, até aconteceu um caso interessante no Brasil, né? Que o cara falou, você é rico porque trabalhou ou é rico porque seu pai te deu? A forma mais fácil de transmissão de riqueza qual que é? Herança. Então a gente vai colocar aqui, país, tá? E a gente vai colocar aqui, porcentagem do imposto sobre herança, certo? E a gente já ouviu falar que no Brasil paga-se muito imposto. Todo mundo já ouviu isso, certo? Então vamos lá. Brasil, quanto que se paga no Brasil de imposto sobre herança? Tá, alíquota máxima é 8%, tá? Mas a média, tá? No Brasil é 4%. Ou seja, a pessoa tem R$1 milhão, se ela morre, ela paga 4%, 40 mil de imposto, e a outra pessoa recebe, o filho, né, dos R$960 mil. Tá? O máximo que pode cobrar é 80%, nenhum estado brasileiro cobra, o estado que cobra mais é a Bahia, cobra 6%, tá? Mas mesmo assim a pessoa deixaria 1 milhão e pagaria 80 mil de imposto, certo? Vamos para os outros países para ver como é essa cobrança, tá? Na França, a alíquota máxima de imposto sobre herança é de 60%. O que isso significa? Que se você morrer na França e deixar uma herança, tá, importante, é progressivo. Quanto mais rico você é, mais você paga. Vamos supor que você deixe R$1 bilhão de herança. 1 bilhão de euros, né? 60%, 600 milhões vai pro imposto. O seu filho não vai receber tudo aquilo para poder manter aquela riqueza. Ele vai ter que produzir de novo, se ele quiser, tá? Vamos colocar aqui um país, Japão. O imposto do Japão sobre herança máximo é de 55%. Tá? Vou falar outros países para vocês. Alemanha, imposto máximo 50%. Inglaterra, imposto máximo sobre herança 40%. Estados Unidos, imposto máximo sobre herança 40%. Brasil, 8%. Por quê? Sabe quem faz as leis? Os políticos.
Quem são os políticos de modo geral? Aqueles que têm esses valores aqui, ó, para investir. Aqueles que têm esses valores aqui para investir, querem pagar mais imposto ou menos imposto? Menos impostos. Menos impostos. Porque quanto menos impostos eles pagam, mais dinheiro fica para eles. Se você ganhar 100 mil reais por mês, você vai pagar 50% da sua... você vai pagar 80% de imposto. Vai ser tributado. Assim, não é 80% de imposto, mas 80% desse valor, 80 mil, vai ser tributado. Se você ganhar 1 milhão por mês, só 50% desse valor vai ser tributado. Sabe qual é o problema? É que os 50% do 1 milhão, que não é tributado, é maior do que os 100% aqui. Ou seja, cada vez mais ricos. Cada vez mais. E como diz o Raimundo Faoro, aqueles que nasceram para o Estado. Porque não é só poder econômico. Também é uma tradição, é familiar. Vota-se no nome, como eu mostrei para vocês. Não é só dinheiro. Também é uma questão cultural. Beleza? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e até a próxima.